Em agosto nos vemos. De Gabriel Garcia Marques. Capítulo 4. Ana Madalena Barr encontrou seu homem no ano seguinte na barca que a levava para a ilha. Havia ameaça de chuva. O mar parecia de outubro, e ficar ao ar livre era incômodo. Uma banda de música caribenha começou a tocar assim que a barca zarpou, e um grupo de turistas alemães dançou sem parar até a ilha. Ela buscou refúgio no restaurante deserto às 11 da manhã para se concentrar na leitura de As Crônicas Marcianas, de Ray Bradbury. Tinha quase conseguido quando foi interrompida por um grito. "Esse é meu dia de sorte?" O doutor Aquiles Coronado, um advogado de grande prestígio, amigo dela desde a escola e padrinho de batismo da filha, se aproximava pelo saguão com os braços abertos e seu andar pesado de grande primata. Levantou-a pela cintura e a sufocou de beijos. Sua simpatia um tanto teatral despertava mais desconfiança do que o normal. Mas ela sabia que o seu alvoroço era sincero. Correspondeu com a mesma alegria e se sentou ao lado dela. "Que barbaridade!" disse ele. "Só nos vemos em casamentos e enterros." Na verdade, não se encontravam havia 3 anos. Isso ficou tão evidente que ela se horrorizou com a ideia de que ele a visse com o mesmo espanto com que ela o via. Permaneciam nele seus ímpetos de gladiador, mas tinha a pele enrugada, uma papada renascentista e uns fiapos de cabelos amarelados arrepiados pela brisa do mar. Desde que se conheceram na escola secundária, ele já era um especialista em amores fáceis, cujas audácias não passavam de um cinema furtivo às 6 da tarde. No entanto, tinha contraído um matrimônio afortunado que deu a ele mais nome e dinheiro que toda uma vida de Código Civil. Seu único fracasso foi com Ana Madalena Barr, que fechou o caminho para ele desde a primeira tentativa, aos 15 anos. Quando ambos já estavam casados e com filhos, ele reiniciou a ofensiva crua e um tanto atrevida para levá-la para a cama sem argumentos sentimentais. Ela o submeteu ao método implacável de não o levar a sério, mas ele endureceu sua tática até que encheu a casa dela de flores e lhe mandou 2 cartas ardentes que conseguiram comovê-la. No entanto, ela se manteve firme para não estrupiar a bela amizade de uma vida inteira. Quando tornaram a se encontrar na barca, ele se mostrou implacável, e ninguém era implacável como ele quando se propunha a sê-lo. Despediu-se dele no cais, pois mal tinha tempo de fazer o que devia para regressar na barca das 4. Ela respirou fundo. Tinha sonhado a cada momento com aquele novo 16 de agosto. E a lição não admitia dúvidas. Era absurdo esperar um ano inteiro para apostar o resto da vida ao acaso de uma noite. Estabeleceu que a primeira aventura fora posta ao seu alcance por uma causalidade fortunada, mas que ela a tinha escolhido, enquanto na segunda a escolhida tinha sido ela. A primeira havia sido arruinada pelo sabor ruim da nota de $20, mas o homem valia a noite. A segunda, por sua vez, tinha sido a deflagração de um prazer sobrenatural que deixou em seu ventre uma trilha de fogo seguida por 3 dias de compressas e banhos de assento. Com relação aos hotéis, o de sempre tinha sido o melhor, mais administrável e mais parecido com ela, mas com o risco de já ser conhecida. O do segundo ano era de uma modernidade opressiva que terminava por ser de um moralismo medieval. No fim das contas, o erro de se vestir para a noite num hotel tão pretensioso só podia levar ao risco de que o amante casual não lhe deixasse uma nota de 20, e sim uma nota de 100. Então, nessa terceira vez,
decidiu ser ela mesma. Vestir-se como ela mesma e reservar a liberdade de escolha para si, e não para o acaso. Lembrou-se do primeiro homem com certa indulgência pela sua falta de tato. Sentiu que as feridas começavam a cicatrizar e desejou com suas entranhas encontrá-lo e levá-lo para a cama. Desta vez sem susto nem pressa. E com a confiança típica de dois amantes antigos. Com a ajuda de um taxista diferente, escolheu um hotel de cabanas rústicas num bosque de amendoeiras, com um grande pátio de dança e mesas de jantar ao redor de um anúncio a altos brados da apresentação especial de Célia Cruz, a grande cantora cubana. A cabana que deram a ela pareceu reservada e fresca, a cama confortável e larga até para 3, e sua localização entre as árvores não podia ser melhor. O agitar de asas de borboleta dentro do peito tornou-se insuportável só de pensar em ter o homem da sua vida até o amanhecer. Continuava chuviscando no cemitério. Chamou sua atenção que tivessem limpado o mato dos túmulos, aplanado os caminhos e retirado restos de ataúdes e ossos sem donos. Contou à mãe em minúcias do bom ano do marido no conservatório, apesar das penúrias financeiras do município, dos progressos do filho na orquestra e do fracasso de seus esforços para impedir que a filha ingressasse no convento. De volta ao hotel, viu um lindo huipil de Oaxaca numa loja para turistas e achou que era o mais apropriado para a noite. Sentia-se dona de si. Leu sem surpresas o 3º conto de As Crônicas Marcianas. Telefonou para o esposo e se distraíram com brincadeiras de amor. Tomou banho, viu-se no espelho tão bela e livre quanto a rainha asteca que inspirou o huipil, a não ser pelos sapatos de verniz. Pensou que o apropriado para o seu traje de noite seriam os pés descalços, mas não se atreveu. E assim foi para a pista de dança, com aquela frustração passageira, mas com a certeza de se antecipar ao acaso. As amendoeiras pareciam de Natal, com guirlandas de luzes coloridas, e o pátio estava alegre com gente jovem de todas as cores, louras com seus negros de ocasião e velhos matrimônios resignados. Ela se sentou a uma mesa afastada, com as antenas alertas, quando alguém atrás dela cobriu seus olhos com as mãos. Animada, ela tocou essas mãos e reconheceu no tato um relógio maciço no pulso esquerdo e uma aliança no anular, mas não arriscou nenhum nome. Eu me rendo, disse. Era Aquiles Coronado. Tinha precisado adiar o regresso até o dia seguinte, e não achava justo que cada um jantasse em seu canto, se os dois estavam sozinhos na ilha. Não sabia em que hotel estava, mas o marido dela lhe informou pelo telefone, encantado que os dois fossem jantar juntos. Não tive 1 minuto de sossego desde que nos despedimos, mas cá estou, concluiu feliz. A noite é nossa. Ela sentiu que o mundo afundava debaixo de seus pés, mas manteve a serenidade. Na barca, você estava impecável, disse a ele com uma graça calculada. Dá para notar que a idade fez de você uma pessoa mais ajuizada. Pois é, concordou ele, mas não pense que me alegro com isso. Ela não quis champanhe, disse que estava com dor de cabeça pelo almoço na barca e que sentia subir à garganta uma náusea gelada. Ele pediu um uísque duplo com gelo. Ela se conformou com uma aspirina, que tomou como veneno. A apresentação começou com um trio especializado em canções de Los Panchos. Ninguém prestou atenção, e Aquiles Coronado menos ainda. Ele se desafogou de uma paixão que havia crescido dentro dele desde a adolescência, pois só era feliz porque pensava em Ana Madalena Bar quando fazia amor com a esposa no escuro. Ela começou a ganhar tempo para que ele bebesse. Sabia que não era bom de copo.
que um uísque atrás do outro o arrastariam sem dúvida para o precipício, e deixou que ele despencasse sozinho. Ele sabia que ela jamais faria a caridade de satisfazê-lo, mas suplicava por 1 minuto na cama. Só 1 minuto, para beijá-la vestida. Sem saber, na realidade, o que dizer, ela falou: "Entre compadres é pecado mortal." "Estou falando sério", disse ele, ferido pelo deboche, e deu um tapa na mesa. "Caralho!" Ela se atreveu a olhar nos olhos dele e comprovou o que já tinha sentido em sua voz. Ele chorava oceanos. Então se levantou da mesa sem uma palavra, voltou para o quarto e se jogou na cama para chorar de raiva. Quando recuperou o humor, tinha passado da meia-noite. Sua cabeça doía e perder a noite doía ainda mais. Arrumou-se um pouco e desceu, disposta a recuperá-la. Tomou um gin com soda num tamborete no bar do jardim, abandonado pelos turistas madrugadores. Chegou uma figura andrógena de músculos artificiais, com correntes e pulseiras de ouro, cabelos dourados e a pele avermelhada, com unguentos para sol. Bebeu no balcão uma bebida fosforescente. Ela se perguntou se seria capaz de se insinuar para o barman, mas era jovem e atraente, e respondeu a si mesma que não. Chegou a se perguntar se seria capaz de sair à rua e parar automóveis até encontrar alguém que alegrasse seu agosto. E a resposta foi idêntica: não. Perder a noite era perder 1 ano. Mas eram 3 da madrugada e não havia remédio. Estava perdido. As relações com seu marido tinham experimentado variações notáveis naqueles 3 anos, e ela as interpretava de acordo com o estado de ânimo com que regressava da ilha. O homem dos $20, cuja lembrança a amargurava, tinha aberto seus olhos para a realidade de seu matrimônio, sustentado até então por uma felicidade convencional que desviava das divergências para não tropeçar nelas, como a sujeira que é escondida debaixo do tapete. Nunca antes haviam sido tão felizes. Os dois se entendiam sem falar, morriam de rir das próprias travessuras e faziam amor de um jeito tão atarantado que pareciam adolescentes. O destino da filha se resolveu facilmente e sem pressa. Despediram-se dela numa noitada íntima, que teve como convidado um músico de jazz com sua nova namorada. Domênico e ele improvisaram uma revisão muito pessoal dos contrastes para piano e saxofone de Bela Bartók, e todos se tornaram velhos amigos à primeira vista. A filha foi entregue às carmelitas descalças na missa comum do convento. Ana Madalena e o esposo se vestiram para um funeral, mas Micaela chegou com 1 hora de atraso e sem ter dormido, com o riu-piu da mãe, seus eternos tênis, a maleta com seus artigos de toucador e um álbum de Van Morrison que tinha ganhado dos pais na última hora. Um padre meio adolescente, de pele biliosa e um braço engessado, dedicou a ela uma fala festiva com uma derradeira oportunidade para que se arrependesse, caso não estivesse certa de sua vocação. Ana Madalena gostaria de ter dedicado à filha o tributo de uma lágrima de adeus, mas não conseguiu num ambiente tão convencional. A vida havia mudado depois da 3ª viagem. Ao voltar para casa, Ana Madalena havia tido a impressão de que o marido começava a se fazer perguntas sobre suas noites na ilha. Pela primeira vez, quis saber quem ela tinha visto. Poderia ter contado a ele o incidente completo com o doutor Aquiles Coronado, pois o marido sabia daqueles assédios senis, mas se deteve a tempo, para não dar a ele outro motivo para continuar pensando nas noites da ilha. O amor tinha passado a ser diferente. De provocador e travesso na cama, Domênico se tornou inapetente e perturbado. A esposa não atribuiu isso à idade, mas há alguma suspeita que o marido pudesse ter de suas noites na ilha. Porém, uma reflexão mais razoável inverteu a situação. E então,
foi ela que começou a pensar que o marido sofria um desgaste secreto fora de casa. Ana Madalena havia se adaptado a ele, se tornado como ele, e ele a conhecia tão a fundo que acabaram sendo um só. Antes de se casarem, ela fora prevenida sobre a maneira de ser do noivo, principalmente no que dizia respeito ao seu poder de sedução e seu charme implacável, em especial com suas alunas de música. Mas ela não deu ouvidos a rumores, nem se deixou ganhar pela dúvida. No entanto, quando firmaram o compromisso, ela não conseguiu resistir à tentação de lhe perguntar, e ele negou tudo. Disse, brincando, que era virgem, mas falou com tanta convicção que ela se casou com a ilusão de que era verdade. Nada a perturbou até pouco antes do nascimento da filha, quando uma amiga do colégio, que ela não via fazia anos, perguntou num banheiro público como ela havia conseguido que o marido rompesse com a namorada de adolescência. Ela a cortou bruscamente e não só a apagou de sua vida, como aumentou a distância que sempre mantivera até de suas melhores amigas. Suas razões para confiar no marido naquela época lhe pareciam muito fortes. Apesar de faltar menos de 2 meses para o parto, não tinham diminuído as frequências nem os ardores do amor. De maneira que era uma impossibilidade biológica que restasse nele energia para outra cama depois de acalmar o desejo dela alvoroçado pela gestação. Mas, como o rumor persistia, ela pôs a batata quente nas mãos dele com uma fórmula mortal. Qualquer coisa que eu souber de você, a culpa será sua. Não houve mais incidentes até depois da 3ª viagem, quando aplacou os ardores da própria consciência com a suspeita de que ele a enganava. Os indícios eram fortes. Domênico demorava na rua até muito depois do horário oficial do conservatório. Ao voltar para casa, ia direto se perfumar no banheiro antes de cumprimentar alguém, para encobrir com suas loções conhecidas qualquer odor alheio. E dava explicações detalhadas demais de onde estava, o que tinha feito e com quem, sem que ninguém tivesse perguntado. Certa noite, depois de uma apresentação de gala em que o esposo havia tido um êxito fora do comum, ela decidiu confrontá-lo. Ele estava na cama lendo a partitura de Così fan tutti. Ela acabou de ler O Mistério do Medo, que tinha começado na ilha. Apagou a luz de cabeceira ao seu lado e se virou para a parede sem se despedir. Ele, por diversão, disse a ela, "Boa noite, senhora." Ela se deu conta de que havia falhado no ritual e se apressou na correção. "Ai, perdão, meu amor", disse, e deu o beijo rotineiro de todas as noites. Ele solfejava aos sussurros para não acordar. De repente, ainda de costas, ela disse, "Pelo menos uma vez na vida, Domênico, me diz a verdade." Ele sabia que seu nome na boca da esposa era sinal de tempestade e apressou-se com sua serenidade habitual. "O que foi?" Ela não foi menos serena. "Quantas vezes você foi infiel?" "Infiel? Nunca", disse ele. "Mas se o que você quer saber é se eu fui para a cama com alguém, há anos me advertiu que não queria saber." E mais, quando se casaram, tinha dito a ele que não se importaria se ele fosse para a cama com outra, com a condição de que não fosse sempre com a mesma, ou que fosse só uma vez. Mas, na hora da verdade, voltou atrás. "Essas coisas a gente diz por aí", falou ela, "mas não para serem tomadas tão ao pé da letra." "Se eu disser que não, tenho certeza de que você não vai acreditar", falou ele. "E se disser que sim, você não vai suportar. O que fazemos?" Ela sabia que um homem não daria tamanha volta para dizer que não, e seguiu em frente. "E quem foi a afortunada?" Ele disse com uma fluidez natural. "Uma de Nova York." Ela começou a levantar a voz. "Mas quem era?" "Uma chinesa", respondeu ele. Ela sentiu que o coração se fechou feito um punho e se arrependeu de ter provocado aquela dor inútil,
mas ainda assim se empenhou em saber de tudo. Para ele, porém, o pior tinha passado, e contou tudo com um desinteresse calculado. Tinha sido uns 12 anos antes, no hotel de Nova York, onde ficou com sua orquestra num fim de semana durante o festival de Wagner. A chinesa era primeiro violino da orquestra de Pequim, instalada no mesmo andar. Quando ele acabou de contar, Ana Madalena estava em carne viva. Desejava matar os dois, não com um tiro de misericórdia, mas cortando os dois pouco a pouco em fatias transparentes com uma fatiadora de presunto. Porém, deixou a ferida respirar com outra pergunta que a intrigava. — Você pagou? Ele respondeu que não, porque não era uma prostituta, mas se manteve firme. — E se fosse, quanto você teria pagado? Ele levou a pergunta a sério e não soube responder. — Não banque o bobo, disse ela, rouca de raiva. Quer que eu acredite que um homem não sabe quanto custa uma puta de hotel? Ele foi sincero. — Pois olha só, não sei, disse, e muito menos se for chinesa. Então ela o foi cercando com uma angústia insuportável. Pois bem, se tivesse sido amável e boa e você quisesse deixar uma lembrança, quanto você teria colocado dentro de um livro? — Livro? Questionou ele, surpreso. As putas não leem. Responde alguma coisa, caralho, disse ela, se esforçando para não perder as estribeiras. Quanto você teria deixado para ela se tivesse achado que ela era uma puta e não quisesse acordá-la antes de ir embora? Não tenho a menor ideia. $20? Ele se sentiu perdido na obscuridade da pergunta. Não sei, respondeu. Pode ser que sim. Pelo custo de vida daquele tempo, talvez fosse o bastante. Ela fechou os olhos para controlar a respiração e não para dar a ele o gostinho de perceber sua raiva, e perguntou de surpresa. — Vocês fizeram na horizontal? Ele não conseguiu segurar o riso, e ela se juntou a ele, mas parou de modo brusco e precisou fechar os olhos para reprimir as lágrimas. — Estou rindo, disse com a mão no peito. Mas não desejo a você jamais o que estou sentindo aqui dentro. É a morte. Ele tratou de esconjurar o mau momento com um solfejo inventado. Ela fez um esforço para dormir, mas não conseguiu. Acabou desabafando em tom alto, para que ele ouvisse, mesmo se estivesse dormindo. — Caralho, disse. Os homens são todos iguais. Uma merda. Ele precisou engolir a raiva. Teria dado tudo para aniquilá-la com uma réplica mortal. Mas a vida lhe ensinara que, quando uma mulher dá a sua palavra final, todas as outras sobraram. E, por isso, não tornaram a tocar no assunto naquele momento, nem nunca mais.